Imagine um homem que tinha em suas mãos o império mais poderoso do mundo e, ao mesmo tempo, lutava silenciosamente contra o império dentro de si. Um homem que comandava legiões, mas era escravo apenas da própria consciência. Enquanto o mundo o via como imperador, ele se via apenas como aprendiz da virtude. Este é Marco Aurélio, o rei que escreveu em vez de se vangloriar, que meditou em vez de se exaltar, e que enfrentou a guerra, a peste e a traição com a serenidade de quem entende que tudo o que acontece, acontece para o bem. Neste vídeo, você vai conhecer a verdadeira história do homem por trás do mito. O filósofo que governou Roma em meio ao caos. O estoico que transformou o sofrimento em sabedoria. E o ser humano que, mesmo diante do poder absoluto, escolheu permanecer humilde diante do universo. Prepare-se para mergulhar em uma das jornadas mais inspiradoras da história, onde o poder encontra a filosofia, e a grandeza não está em conquistar o mundo, mas em dominar a si mesmo. Antes de continuar, se você busca força interior, autodomínio e serenidade diante das críticas, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Bem-vindo ao canal No Caminho da Luz Oficial. Aqui, você aprende a reagir como um verdadeiro estoico, com calma, com poder e com sabedoria. Agora, respire fundo, e vamos começar. A figura de Marco Aurélio é frequentemente evocada como o ideal do rei filósofo, um governante que empunhava tanto a espada do império quanto a pena da introspecção. Este vídeo explora a trajetória real deste homem, separando o mito da realidade histórica. Analisaremos como um indivíduo, destinado ao poder absoluto, dedicou sua vida a cultivar a virtude e a serenidade interior, mesmo em meio ao caos de guerras, pragas e traições. A relevância de sua história transcende a antiguidade, pois os desafios que ele enfrentou são, em sua essência, universais. Lidar com a perda, a responsabilidade esmagadora, a ansiedade sobre o futuro e a busca por um propósito são dilemas humanos atemporais. A forma como Marco Aurélio utilizou a filosofia do estoicismo para navegar por essas águas turbulentas oferece um modelo prático e inspirador para a resiliência nos dias de hoje. Neste percurso, cobriremos sua juventude e educação, sua ascensão ao poder ao lado de Lúcio Vero, as devastadoras guerras marcomanas e a praga que assolou o império. Também mergulharemos no conteúdo de suas meditações, seu diário pessoal, para entender a mente do homem por trás do título. O objetivo é apresentar um retrato equilibrado, reconhecendo tanto suas conquistas quanto as complexidades de seu reinado. Minha análise se baseia em fontes históricas primárias, como os próprios escritos de Marco Aurélio e os relatos de historiadores como Dion Cássio, além de interpretações de acadêmicos modernos. O foco é fornecer uma perspectiva fundamentada, que respeita a complexidade dos eventos e evita simplificações excessivas. A intenção é oferecer conhecimento, não dogma, permitindo que você tire suas próprias conclusões sobre seu legado. Compreender Marco Aurélio exige, antes de tudo, entender o mundo que o moldou. O Império Romano em seu auge era uma entidade complexa, cheia de pressões políticas e sociais. Foi nesse cenário de poder e perigo que um jovem nobre, nascido Marcus Annius Verus, foi notado pelo imperador Adriano, um evento que mudaria para sempre não apenas seu destino, mas o curso da própria filosofia. Nascido em 121 d.C. em uma proeminente família aristocrática, o futuro imperador não tinha uma linha direta para o trono. No entanto, sua integridade e seriedade desde a infância chamaram a atenção do imperador Adriano. Em um movimento profético, Adriano arranjou a sucessão de forma a garantir que, eventualmente, Marco Aurélio ascendesse ao poder, ordenando que seu sucessor, Antonino Pio, o adotasse como filho e herdeiro. Essa adoção não foi apenas um ato político, foi o início de uma longa e cuidadosa preparação para a maior responsabilidade do mundo conhecido. Antonino Pio proporcionou a Marco Aurélio uma educação excepcional, focada não apenas em retórica, direito e táticas militares, mas, crucialmente, em filosofia. Ele foi exposto aos maiores pensadores de seu tempo, imerso em um ambiente que valorizava a sabedoria tanto quanto o poder. Diferentes escolas filosóficas competiam pela atenção da elite romana, mas foi o estoicismo que capturou a mente e o coração do jovem Marco. Seus mestres, como Júnio Rústico, não apenas lhe ensinaram os textos de filósofos como Epicteto, mas também viveram os princípios que pregavam. Eles enfatizavam a importância da lógica, da autodisciplina e da virtude como o único bem verdadeiro, ideais que ressoaram profundamente com sua natureza introspectiva. Imagine a educação de um príncipe moderno sendo conduzida não por assessores políticos,
mas por mestres de mindfulness e ética. Para Marco Aurélio, o treinamento para governar era inseparável do treinamento para ser um bom ser humano. Ele aprendeu que o verdadeiro poder não residia em controlar os outros, mas em dominar as próprias percepções, julgamentos e reações diante das circunstâncias da vida. Essa base filosófica robusta seria fundamental. Ele não sabia ainda, mas seu futuro reinado não seria de paz e prosperidade como o de seu pai adotivo. As lições teóricas sobre resiliência, dever e aceitação do destino logo seriam postas à prova por uma sucessão de crises que testariam os limites de sua força e do próprio Império Romano. A educação de Marco Aurélio foi uma imersão profunda nos princípios do estoicismo. Através de seu mestre Júnio Rústico, ele teve contato com os discursos de Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos mais influentes filósofos estoicos. Essa filosofia ensinava uma distinção radical. Devemos focar apenas no que podemos controlar, nossos pensamentos e ações, e aceitar com serenidade tudo o que não podemos. Este conceito, conhecido como a dicotomia do controle, tornou-se o pilar de seu pensamento. Ele aprendeu que eventos externos, como guerras, doenças ou a opinião alheia, estão fora de nosso domínio. Tentar controlá-los gera frustração e sofrimento. A verdadeira liberdade e tranquilidade vem de cultivar uma cidadela interior de virtude, razão e calma, que nenhum evento externo pode abalar. Outra perspectiva fundamental que ele absorveu foi a ideia do amor fati, ou amor ao destino. Para os estoicos, o universo é governado por uma razão divina, logos, e tudo o que acontece faz parte de um plano maior e interconectado. Em vez de lutar contra os acontecimentos, o sábio os acolhe como necessários e apropriados, vendo cada desafio como uma oportunidade para exercitar a virtude. Pense nisso como um atleta que não reclama da dificuldade do treino, mas a vê como a exata condição necessária para se tornar mais forte. Marco Aurélio foi ensinado a ver as dificuldades do governo, as traições e as perdas pessoais não como maldições, mas como material com o qual ele poderia forjar seu caráter e cumprir seu dever para com a humanidade. Esses não eram meros exercícios intelectuais. Eram ferramentas práticas para a vida, um sistema operacional para a mente. O período de relativa paz sob Antonino Pio permitiu que ele internalizasse esses ensinamentos. Mal sabia ele que essa calmaria era o prelúdio de uma tempestade, e que em breve ele precisaria de cada grama dessa sabedoria para governar um império à beira do abismo. Com a morte de Antonino Pio em 161 d.C., Marco Aurélio ascendeu ao trono. Em um ato sem precedentes e demonstrando sua humildade, ele imediatamente insistiu que seu irmão adotivo, Lúcio Vero, fosse nomeado co-imperador com poderes iguais. Foi a primeira vez que Roma foi governada por dois Augustos, uma decisão que refletia seu compromisso com o dever e a partilha da responsabilidade, mas que também apresentava desafios únicos. Lúcio Vero era, em muitos aspectos, o oposto de Marco Aurélio. Enquanto Marco era introspectivo, estudioso e disciplinado, Vero era mais extrovertido, indulgente e com gosto pelos prazeres da vida. Gerenciar essa parceria exigiu de Marco uma imensa paciência e habilidade diplomática. Ele precisava equilibrar as diferentes personalidades para garantir a estabilidade do império, aplicando na prática os preceitos estoicos de tolerância e foco no bem comum. A primeira grande prova para este governo dual não tardou a chegar. No leste, o Império Parta invadiu a Armênia, um reino cliente de Roma, ameaçando as fronteiras orientais. A resposta precisava ser rápida e decisiva. Marco Aurélio, sendo o estrategista sênior, ficou em Roma para administrar o império, enquanto Lúcio Vero foi enviado para comandar as legiões no campo de batalha. Essa divisão de tarefas foi uma jogada política inteligente. Colocou Vero, que tinha mais afinidade com a vida militar, em uma posição de destaque, enquanto Marco Aurélio garantia a continuidade do governo e da logística de guerra a partir da capital. Foi um teste crucial para a sua capacidade de delegar, confiar e manter a calma sob a pressão de uma guerra em grande escala a milhares de quilômetros de distância. A guerra no leste seria vencida, mas o retorno das legiões vitoriosas traria consigo um inimigo muito mais letal e invisível do que os exércitos partas. Uma praga devastadora, que ficaria conhecida como a Praga Antonina, viajou com os soldados e se espalharia por todo o império, marcando o verdadeiro início das provações que definiriam o reinado de Marco Aurélio. As legiões retornaram do Oriente não apenas com a vitória sobre os partas, mas também com um inimigo invisível, uma doença devastadora, possivelmente varíola ou sarampo, que assolou o Império Romano por quase 2 décadas. A Praga Antonina,
como ficou conhecida, causou uma mortalidade em massa, ceifando a vida de milhões de pessoas, incluindo, eventualmente, o co-imperador Lúcio Vero. O impacto foi catastrófico. Cidades inteiras foram dizimadas, o exército foi enfraquecido e a economia sofreu um golpe severo. Para Marco Aurélio, este não era um problema que pudesse ser resolvido com filosofia ou decretos. Era uma crise humanitária de proporções épicas, que exigia liderança pragmática e compaixão. Ele respondeu com medidas concretas, vendendo tesouros e joias imperiais para financiar o auxílio e garantir enterros dignos para os mortos. Diante do pânico e da superstição que se espalharam, a postura do imperador foi um exemplo de estabilidade. Ele se recusou a fugir de Roma, permanecendo na capital para gerenciar a crise e demonstrar solidariedade com seu povo. Este período certamente testou seus princípios estoicos ao limite. Como manter a serenidade quando o mundo ao seu redor está desmoronando e a morte é uma presença constante e indiscriminada? Sua resposta pode ser encontrada em suas meditações. Ele refletiu sobre a impermanência da vida, a inevitabilidade da morte e a importância de cumprir o dever, independentemente das circunstâncias. Ele via a praga não como uma punição divina, mas como parte da ordem natural das coisas, um evento a ser enfrentado com coragem, racionalidade e um profundo senso de responsabilidade para com os outros. Enquanto o Império lutava para se recuperar da praga, uma nova e ainda maior ameaça se formava em suas fronteiras setentrionais. Tribos germânicas, como os marcomanos e os quados, aproveitando a fraqueza militar de Roma, começaram a cruzar o rio Danúbio em incursões cada vez mais audaciosas. A crise interna estava prestes a ser seguida por uma guerra existencial pela sobrevivência do Império. Com o Império ainda abalado pela praga e pela perda de incontáveis soldados e cidadãos, as tribos germânicas do norte viram uma oportunidade. Lideradas pelos marcomanos, uma coalizão de povos cruzou a fronteira do Danúbio, devastando províncias e chegando a ameaçar a própria Itália. Esta não era uma simples incursão, era uma invasão em grande escala que ameaçava a segurança de Roma de uma forma não vista em séculos. Marco Aurélio, o filósofo que preferia a biblioteca ao campo de batalha, não teve escolha a não ser se tornar um comandante militar. Pela primeira vez em gerações, um imperador romano lideraria pessoalmente suas legiões em uma campanha longa e brutal. Ele passou a maior parte do restante de seu reinado na fronteira fria e inóspita do Danúbio, longe do conforto e da cultura de Roma. A guerra exigiu um esforço monumental. O tesouro estava esgotado e o exército, dizimado pela praga. Marco Aurélio teve que tomar medidas drásticas, como recrutar gladiadores, escravos e até mesmo bandidos para as legiões. Ele demonstrou uma resiliência e uma capacidade de adaptação notáveis, transformando-se de um administrador erudito em um general pragmático e determinado, focado unicamente na sobrevivência do império. Foi nesse ambiente hostil, em tendas de campanha, durante noites frias e cercado pela morte e pela incerteza da guerra, que ele encontrou tempo para escrever. Seus pensamentos e reflexões, anotados em grego em cadernos pessoais, se tornariam sua obra mais famosa. Este diário não era um registro da guerra, mas um registro de sua luta interior para aplicar a filosofia em meio ao caos. Este é o paradoxo central de Marco Aurélio, o homem de paz forçado a ser um homem de guerra. Enquanto suas legiões lutavam contra os bárbaros na fronteira, sua mente travava outra batalha, uma batalha pela sanidade, pela virtude e pela serenidade. As anotações que ele fez para si mesmo nessas noites sombrias se tornariam um farol de sabedoria para as gerações futuras. O texto que conhecemos hoje como Meditações nunca foi destinado à publicação. Seu título original em grego é Ta eise auton, que se traduz como para si mesmo. Eram anotações pessoais, exercícios espirituais e lembretes que Marco Aurélio escrevia para si mesmo para reforçar seus princípios estoicos durante os dias sombrios das guerras marcomanas. É um vislumbre raro e honesto da mente de um dos homens mais poderosos do mundo. O livro não tem uma estrutura formal. São aforismos, reflexões e exortações organizadas em 12 livros curtos. Os temas recorrentes revelam suas preocupações centrais: a transitoriedade da vida, a importância do dever para com a comunidade, o controle sobre os próprios julgamentos e a busca pela tranquilidade interior. Ele constantemente se lembrava de agir com justiça, bondade e racionalidade, independentemente das provocações externas. Um dos conceitos centrais que ele explora é o da cidadela interior. Ele argumenta que, embora o mundo externo seja caótico e imprevisível,
podemos sempre nos retirar para um espaço interno de calma e razão. Se você está encontrando valor em entender como a filosofia pode ser uma ferramenta prática para a resiliência, considere se inscrever no canal para explorarmos mais lições da história e do pensamento humano. Ele usa a repetição como uma forma de meditação, reforçando ideias-chave. O que impede a ação, avança a ação. O que está no caminho, torna-se o caminho. Ele escreve, ecoando o princípio estoico de que os obstáculos são oportunidades para exercitar a virtude. Ele se lembrava de ver as pessoas e os eventos de uma perspectiva cósmica, diminuindo a importância de problemas terrenos e ofensas pessoais. Esses escritos não eram de um filósofo em uma torre de marfim, mas de um homem no centro da tempestade. Ele estava lidando com generais incompetentes, soldados doentes, inimigos brutais e a dor da perda pessoal. As meditações são o registro de sua tentativa de ser um bom homem em um mundo difícil, um testamento do poder do estoicismo não como teoria, mas como prática diária de vida. O verdadeiro teste do estoicismo de Marco Aurélio não estava em seus escritos, mas em suas ações como imperador. Liderar um império em crise exigia mais do que reflexão, exigia decisões difíceis e uma conduta exemplar. Ele se esforçou para governar com justiça e clemência. Há relatos de que ele hesitava em aprovar sentenças de morte e demonstrava compaixão até mesmo por seus inimigos, uma atitude notável em uma era de brutalidade. Durante as guerras marcomanas, sua liderança foi marcada pela perseverança. Ele compartilhava as dificuldades com seus soldados, vivendo de forma austera no acampamento militar. Sua presença constante no fronte servia para manter o moral das tropas e demonstrar seu compromisso inabalável com a defesa de Roma. Ele não pedia a seus homens um sacrifício que ele mesmo não estivesse disposto a fazer, personificando o ideal estoico do dever acima do conforto pessoal. Um exemplo notável de sua filosofia em ação foi a revolta de seu general mais confiável, Avídio Cássio, em 175 d.C. Ao saber da traição, a reação de Marco Aurélio não foi de fúria vingativa, mas de tristeza. Segundo relatos, seu maior desejo era perdoar Cássio e evitar o derramamento de sangue romano. Embora Cássio tenha sido assassinado por seus próprios oficiais, Marco Aurélio demonstrou clemência para com a família do usurpador. Ele também presidiu pessoalmente a administração da justiça, dedicando longas horas a ouvir casos e a garantir que as leis fossem aplicadas de forma equitativa. Ele via seu papel não como um privilégio, mas como um serviço à comunidade humana, o cosmópolis estoico. Suas decisões eram guiadas pela razão e pela busca do bem comum, mesmo quando impopulares ou pessoalmente desgastantes. No entanto, sua jornada não foi apenas marcada por desafios públicos de liderança. Em sua vida privada, ele enfrentou uma série de tragédias pessoais e familiares que colocaram sua filosofia à prova de maneiras ainda mais íntimas e dolorosas, revelando a complexidade do homem por trás da imagem pública do imperador filósofo. Apesar de sua imagem pública de serenidade, a vida pessoal de Marco Aurélio foi marcada por profundas tristezas. Ele e sua esposa, Faustina a Menor, tiveram pelo menos 13 filhos, mas a maioria morreu na infância ou na juventude, uma realidade brutal na Roma antiga. Cada perda era uma provação para sua filosofia de aceitação, forçando-o a confrontar a dor e a impermanência de uma maneira visceralmente pessoal. Sua relação com Faustina também foi alvo de rumores. Historiadores antigos, muitas vezes hostis, a retrataram como infiel. No entanto, nos escritos de Marco Aurélio, ele fala dela com imenso amor, gratidão e respeito, agradecendo aos deuses por lhe darem uma esposa tão obediente, tão afetuosa e tão simples. Isso sugere que os rumores podem ter sido calúnias políticas, mas a pressão sobre sua família era inegável. A maior tragédia pessoal, possivelmente, seu maior fracasso político, estava na figura de seu filho e herdeiro, Cômodo. Enquanto Marco Aurélio era o epítome da disciplina e do dever, Cômodo cresceu para ser o oposto, vaidoso, impulsivo e obcecado por jogos de gladiadores. O contraste entre pai e filho não poderia ser mais gritante e representava uma fonte de imensa preocupação. Criar um filho para sucedê-lo enquanto gerenciava um império em guerra era uma tarefa monumental. Marco Aurélio tentou dar a Cômodo a melhor educação e o envolveu no governo desde cedo, levando-o para as campanhas militares. Ele esperava que a responsabilidade e a exposição à dura realidade da guerra moldassem o caráter de seu filho, assim como moldaram o seu. Contudo, essa esperança se provaria vã. A questão da sucessão se tornou a decisão mais crítica e controversa de seu reinado. Sua escolha de nomear seu próprio filho,
quebrando a tradição dos 5 bons imperadores de adotar o homem mais qualificado, teria consequências desastrosas para o futuro do Império Romano, um dilema que pesou sobre seus últimos anos. A tradição da dinastia Antonina, conhecida como a Era dos 5 Bons Imperadores, foi marcada pela sucessão por adoção. Imperadores como Trajano e Adriano escolheram seus herdeiros com base no mérito e na capacidade, não no sangue, garantindo um século de estabilidade e prosperidade. Marco Aurélio, no entanto, quebrou essa tradição ao nomear seu filho biológico, Cômodo, como seu sucessor. Essa decisão é um dos aspectos mais debatidos de seu legado. Por que um homem tão guiado pela razão e pelo dever faria uma escolha que, em retrospecto, se mostrou tão catastrófica? Uma das principais razões pode ter sido a pura e simples pressão dinástica. Após uma série de adoções, ter um filho biológico para herdar o trono era visto como um retorno à normalidade e poderia ter evitado guerras civis por sucessão. Outra perspectiva é que Marco Aurélio pode ter sido, no final das contas, um pai esperançoso. Ele pode ter acreditado que, com a orientação certa e o peso da responsabilidade, o caráter de Cômodo amadureceria. Ele nomeou os conselheiros mais sábios para orientar seu filho, talvez na esperança de que eles pudessem conter seus piores impulsos. Foi uma aposta no potencial humano que, infelizmente, não deu certo. É importante reconhecer as limitações de nosso conhecimento histórico. Não temos acesso aos pensamentos íntimos de Marco Aurélio sobre essa decisão específica. Suas meditações são notavelmente silenciosas sobre seu filho. Ele pode ter sentido que não tinha outra escolha viável, ou que uma guerra civil após sua morte seria um mal maior do que um reinado potencialmente falho de Cômodo. Independentemente de suas razões, a escolha foi feita. Com a questão da sucessão resolvida, Marco Aurélio, já envelhecido e cansado, retornou mais uma vez à fronteira do Danúbio. Ele estava determinado a concluir a guerra e garantir uma paz duradoura para Roma, uma última tarefa monumental em uma vida definida pelo serviço e pelo fardo do poder. Em 178 d.C., Marco Aurélio voltou ao fronte de batalha no Danúbio, acompanhado por seu filho Cômodo. Ele estava determinado a pacificar permanentemente a região, possivelmente criando novas províncias para servir como uma zona de proteção para o império. Era um plano ambicioso que exigiria mais anos de campanha árdua, um sacrifício final de um homem cuja saúde já estava debilitada por décadas de estresse e trabalho incessante. As condições na fronteira eram, como sempre, severas. O clima era rigoroso e o perigo de doenças, sempre presente. Apesar de seu estado de saúde, o imperador continuou a liderar, planejando estratégias e administrando o império a partir de seu acampamento militar. Sua determinação em ver o fim da guerra era um testamento de seu inabalável senso de dever, uma última demonstração de sua filosofia em ação. Em março de 180 d.C., perto da cidade de Vindobona, a moderna Viena, Marco Aurélio adoeceu gravemente. A causa mais provável de sua morte foi a praga antonina, a mesma doença que havia assombrado seu reinado e tirado a vida de tantos de seus súditos. Ele enfrentou o fim com a mesma equanimidade que buscou durante toda a vida, dando suas últimas instruções a seus conselheiros e a seu filho. Sua morte marcou o fim de uma era. Com ele, não apenas morreu um grande imperador e um profundo pensador, mas também terminou o período conhecido como a Pax Romana, os quase 2 séculos de paz e estabilidade relativas que o império desfrutou. Seu sucessor, Cômodo, rapidamente abandonaria as campanhas de seu pai e mergulharia o império em um período de instabilidade e tirania. O fim de sua vida foi melancólico, morrendo longe de casa, à beira de uma vitória que nunca veria e deixando para trás um herdeiro indigno. No entanto, o verdadeiro legado de um homem não é medido apenas pelas circunstâncias de sua morte, mas pelo impacto duradouro de sua vida e de suas ideias. O legado imediato de Marco Aurélio foi ofuscado pelo reinado desastroso de seu filho, Cômodo. A paz que ele lutou tanto para alcançar na fronteira foi rapidamente negociada, e a estabilidade que seu governo representava deu lugar à corrupção e à crueldade. Para muitos historiadores, sua morte marca o ponto de virada, o início do longo e lento declínio do Império Romano do Ocidente. No entanto, seu legado como governante, embora imperfeito, ainda é notável. Ele guiou Roma através de algumas de suas crises mais severas com resiliência, compaixão e um compromisso inabalável com a justiça. Ele personificou o ideal platônico do rei filósofo de uma forma que nenhum outro governante na história conseguiu, provando que o poder não precisa, necessariamente, corromper.
Mas seu legado mais duradouro e universal não está em seus atos como imperador, mas em seus pensamentos como homem. As Meditações, aquele caderno de anotações pessoal e sem pretensões, sobreviveu ao colapso de seu império e a milênios de história para se tornar um dos textos mais influentes sobre ética prática e desenvolvimento pessoal já escritos. O poder de seus escritos reside em sua autenticidade. Não é um tratado filosófico abstrato, mas o diálogo honesto de um homem lutando para ser bom em circunstâncias extraordinariamente difíceis. Ele nos ensina que a filosofia não é para ser apenas estudada, mas vivida. Suas lições sobre resiliência, autoconsciência e serviço continuam a inspirar milhões de pessoas a navegar pelos desafios de suas próprias vidas. A vida de Marco Aurélio nos convida a uma reflexão. Como podemos encontrar calma no meio do caos? Como podemos cumprir nossas responsabilidades com integridade e propósito? E como podemos cultivar uma força interior que nos sustente diante das inevitáveis dificuldades da existência? Essas são as perguntas que ele se fez e cujo legado nos inspira a responder. A história de Marco Aurélio demonstra que o estoicismo não é uma filosofia de supressão emocional ou de passividade resignada. Pelo contrário, é uma ferramenta ativa e robusta para a ação virtuosa no mundo. Ele nos mostra que a serenidade não vem da ausência de problemas, mas da nossa capacidade de responder a eles com sabedoria, coragem, justiça e moderação. Em um mundo moderno caracterizado pela incerteza, pela sobrecarga de informações e pela ansiedade constante, os princípios que guiaram Marco Aurélio são mais relevantes do que nunca. A prática de focar no que podemos controlar, de aceitar o que não podemos e de tratar os outros com empatia e respeito oferece um caminho claro para uma vida com mais significado e tranquilidade. Os resultados de aplicar essa filosofia não são imediatos ou mágicos. Exigem prática diária e um compromisso constante com o autoaperfeiçoamento, como o próprio Marco Aurélio demonstrou ao escrever para si mesmo dia após dia. É um processo contínuo de alinhar nossas ações com nossos valores mais profundos, independentemente das circunstâncias externas que enfrentamos em nosso caminho. Se a jornada deste imperador filósofo despertou seu interesse, compartilhe nos comentários qual lição de sua vida ou de suas meditações mais ressoou com você. Discutir como essas ideias antigas podem ser aplicadas aos nossos desafios modernos é uma forma de manter viva a chama da sabedoria e de nos ajudarmos mutuamente a viver de forma mais consciente. No final, Marco Aurélio nos deixa uma mensagem poderosa e atemporal. A qualidade de nossa vida depende, em última análise, da qualidade de nossos pensamentos. Ao cultivar um jardim interior de razão, virtude e paz, podemos não apenas suportar as tempestades da vida, mas florescer por causa delas, cumprindo nosso dever para com nós mesmos e para com a humanidade. Se esse conteúdo está sendo útil para você, demonstre seu apoio, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Comente sua experiência ou dúvida. Seu engajamento é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdos de qualidade. Fazemos isso porque acreditamos no poder da informação para transformar vidas. Até a próxima, e sigamos no caminho da luz.